No mundo dos computadores pessoais, a Microsoft tem sido uma força dominante por décadas. Com o Windows presente em milhões de dispositivos ao redor do mundo, muitos de nós crescemos utilizando o sistema ou trabalhamos com ele até hoje. E eu não fui exceção. Eu passei meus últimos 15 anos trabalhando com Windows e, às vezes, com Linux como meu sistema principal. Olá, eu me chamo Luan e eu sou um taoísta alagoano. No vídeo de hoje a gente vai explorar talvez uma jornada que você esteja pensando em fazer e que eu fiz muito recentemente, que é migrar para o ecossistema da Apple por completo. Migrar de sistema operacional não é uma decisão fácil, não me entenda errado. Essa é uma decisão que deve ter um certo tempo até você tomar. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco do que me motivou a migrar do Android e do Windows para todo o ecossistema da Apple. E, além disso, vou contar um pouco dos passos que eu tomei até chegar nessa decisão e como eu fiz a migração. Essa jornada começou em 2022, quando eu resolvi, depois de 6 anos, trocar o meu dispositivo do Android para o ecossistema da Apple com o iOS, comprando um iPhone. Eu já tinha utilizado iPhones anteriormente, eu utilizei o 3G, o 3GS, o 4 e o 5C, que foi o último iPhone que eu tinha utilizado, que era horrível por sinal, mas foi o momento em que eu parei de usar iPhones e migrei para o Android de vez. Só que, depois de bastante tempo, eu resolvi tentar novamente me adaptar ao ecossistema da Apple. Eu sempre gostei bastante do iOS, nunca tive problemas grandes, fora o dispositivo em si do 5C, que era horrível, mas de resto, tudo era muito bom. Então, o que aconteceu foi que eu resolvi fazer essa migração e comprei um iPhone 13 em 2022. No começo de 2023, eu resolvi dar mais um passo no ecossistema e buscar um AirPods. Então, foi a minha próxima decisão, a próxima aquisição que eu fiz foi, de fato, comprar um AirPods, mas isso quase um ano depois de ter comprado o iPhone. Então, já estava mega adaptado ao ecossistema e queria utilizar outro dispositivo cada vez mais compatível com o iPhone. E foi para o AirPods que eu resolvi seguir o próximo passo, né? E como diz a história, pouco tempo depois do AirPods, você acaba indo para outro dispositivo e o da vez foi o Apple Watch. Então, também em 2023 ainda, mas dessa vez já próximo do fim de 23, eu resolvi comprar um Apple Watch. E estava aí com 3 dispositivos no ecossistema da Apple. E agora vem a parte que provavelmente você está mais interessado, que seria justamente o computador. Eu sempre utilizei a minha vida toda dispositivos Windows, com devidas exceções para 1, 2 ou 3 anos em que eu migrei para Linux por questões mais de estudo mesmo. Eu gostava bastante do sistema operacional, achava que me ajudava bastante no meu estudo durante a faculdade, então passei muito tempo na faculdade usando Linux, mas eu voltava para o Windows com certa constância, justamente porque eu gostava e continuo gostando até hoje de jogar. Mas isso foi reduzindo com o passar do tempo. Então, depois de tanto tempo usando Windows, o que é que me motivou a ir para o Mac? Em maio desse ano, eu comecei a pensar em como seria a migração para um sistema completamente da Apple. Nunca utilizei nenhum Hackintosh, nunca nem tentei utilizar, sempre fui mais da onda de processadores da AMD, então mais complexo utilizar com Ryzen, por exemplo, um Hackintosh. Mas sempre tive a grande vontade. Mas essa não vai ser a primeira vez que eu tive um contato com o macOS. Durante a minha carreira em si, eu já cheguei a trabalhar com o Mac Mini e já utilizei também, durante os últimos 3 anos, um MacBook Air do trabalho. Então, eu já estava mega acostumado com o sistema operacional. E essa pode ser uma das coisas que lhe motive a não querer migrar de sistema tão cedo. Mas, depois de um certo tempo, você acaba se acostumando e vendo os prós e o contra. Mas, como é que foi essa migração de um computador gamer, de um desktop, para um notebook? Um dos primeiros fatores que me fizeram a querer fazer essa migração foi a portabilidade. Eu sabia que carregar um desktop para lá e para cá era muito inviável. E eu já fiz diversas mudanças com esse gabinete que eu tinha e era sempre um inferno. Era sempre saindo de um lugar para outro com a incerteza de se o computador ia funcionar perfeitamente depois que você chegasse. Ou a RAM tinha mexido, ou você precisava resetar a BIOS, ou tentar fazer qualquer coisa para ele funcionar depois de várias chacoalhadas dentro do carro. Então, isso sempre aconteceu.
E esse é um fator mega importante para você migrar para um notebook. Talvez você não tenha a potência de um desktop, talvez você não precise mais da mesma potência de um desktop. Enquanto você ainda foca grande parte do seu tempo livre em jogar, talvez isso faça mais sentido. Mas com o passar do tempo, você vai tendo menos tempo livre para poder fazer esse tipo de coisa. Então migrar para um notebook é uma decisão quase que instantânea e lógica. Mas esse último computador gamer que eu tinha, eu já estava há 9 anos com ele. Então foi bastante tempo jogando, bastante tempo me divertindo, bastante tempo estudando, programando. Então, muito do que eu já poderia fazer com aquele computador, eu já experienciei da melhor forma possível, passando noites e noites em claro, jogando, estudando, programando, fazendo diversas coisas. E tinha chegado o momento de eu tomar uma decisão. E essa decisão foi com base também no tempo livre. Eu já não tenho mais o mesmo tempo livre que eu tinha na época da faculdade. Então, provavelmente, eu já não jogava mais quase nada dos jogos que eu gostava. Justamente por falta de tempo e também por falta de interesse também, muitas vezes. E o último motivo, talvez, provavelmente, a última coisa que me empurrou de vez para o ecossistema da Apple com o macOS, foi o fator da segurança. Esse é um fator que para mim é bastante importante. Eu, como vocês devem saber se acompanham o canal, eu trabalho com segurança da informação e isso para mim é extremamente importante, é um dos pilares que me constroem. Mas trabalhar com esse ecossistema da Microsoft tem suas desvantagens com relação à segurança. A Microsoft já é uma empresa bastante conhecida por fazer diversas cagadas relacionadas à segurança. E isso não tende a mudar no futuro próximo. Então, uma das coisas que me motivou a fazer isso foi a própria empresa. Eu acho que a Microsoft não tem a devida preocupação com a segurança da informação e a privacidade que a Apple, de certa forma, tem. Nenhuma das duas empresas é tão boa. As duas são horríveis. Têm lados muito ruins, que muitas vezes não compensam os lados bons. Mas a última decisão da Microsoft de implantar o Microsoft Copilot nos próximos computadores que eles forem lançando acaba sendo uma decisão que, na minha visão, é bastante complicada para quem preza por privacidade e segurança. Primeiro porque o lançamento dessa feature nova nem aconteceu e já gerou diversas polêmicas na mídia de tecnologia. Então, para quem não sabe o que é mais ou menos isso, tem diversos artigos, notícias que saíram nos últimos 2-3 meses a respeito do Microsoft Copilot integrado à nova linha de dispositivos e sistemas operacionais que o Windows vai dar suporte. Então, esses dispositivos em si teriam o Microsoft Copilot habilitado por padrão, isso mudou depois de muitas críticas, mas uma coisa é certa, é uma feature que tende a ser um grande divisor de águas, na minha visão, para o lado negativo quanto à privacidade e segurança da informação, que é a captura de tela e imagens enquanto você utiliza o computador para lhe ajudar a lembrar de coisas posteriormente. Parece uma feature muito legal e eu não acredito que a Microsoft tenha desenvolvido ela pensando em alguma maneira de prejudicar o usuário. Mas, naturalmente, uma feature dessa é muito sensível. E eu não acho que a Microsoft tenha competência com relação à segurança da informação necessária para administrar essa feature sem ceder a anunciantes. E essa foi a última coisa que me empurrou da pontinha do precipício para ir para o ecossistema da Apple. Hoje eu tenho um MacBook, ainda tenho os 3 dispositivos que eu mencionei, o iPhone, o Apple Watch e o AirPods. Então, tenho 4 dispositivos da Apple. A funcionalidade de integração nativa e tal é bem legal, você não sente muito que está saindo de uma coisa para outra, mas não foi muito bem isso que me fez querer mudar muito. Foi mais os devidos erros e os diversos erros, de fato, da Microsoft com relação à segurança da informação ao longo dos anos. Mas, quando você pensa em migrar de sistema operacional não desktop, você só tem 2 opções de verdade, ou Windows ou Linux. E se você gosta de jogar, o Linux, por mais que diversas coisas tenham ajudado bastante a rodar jogos nele, ainda assim o Windows é bem soberano nesse sentido. Mas aí quando você já não tem tanta prioridade com relação a jogos, talvez a migração para o sistema da Apple faça mais sentido para você. Isso foi o que fez mais sentido para mim. Vamos ver o que é que faz para você.